Minha esposa me traiu com o cantor. Então fiz o impensável. Era uma quinta-feira à noite e eu estava sentado no carro no estacionamento a 2 quadras de um bar que eu nunca havia entrado antes e que eu havia localizado através de uma sequência de informações que eu não havia planejado ter. Dentro daquele bar havia um show pequeno, uma casa de música ao vivo com capacidade para umas 100 pessoas, o tipo de lugar que tem uma certa atmosfera de intimidade que os shows grandes não têm. O tipo de lugar onde todo mundo se conhece pelo menos de vista, onde o artista ainda consegue olhar nos olhos de quem está na frente, onde a distância entre o palco e a plateia é pequena o suficiente para criar uma ilusão de proximidade que lugares maiores não conseguem. E dentro daquele bar estava minha esposa. Ela havia me dito que estava numa confraternização de fim de projeto com a equipe dela. Eu havia descoberto onde ela estava de verdade através de um story que uma amiga dela havia postado sem perceber que eu seguia aquela amiga. Um story de 3 segundos. Uma foto do palco, a legenda com o nome do lugar, e no canto direito inferior da imagem um fragmento do rosto da minha esposa que era inconfundível para quem a conhecia tão bem quanto eu. 3 segundos que haviam desfeito 2 anos de explicações que eu havia aceito. Mas vou contar do começo. Porque o começo é onde tudo que importa estava sendo construído sem que eu soubesse. Tenho 37 anos. Sou técnico em segurança do trabalho, trabalho numa indústria química de médio porte há 9 anos, faço turnos que às vezes incluem noturno e que me deixam com uma exaustão específica que quem trabalha em turno conhece bem. Não é glamouroso, não é o tipo de carreira que aparece em conversa de happy hour como algo impressionante. Mas é honesto, é estável, e eu construí uma vida boa em cima disso. Sou de Goiânia, nunca morei em outro lugar, tenho uma rede de amigos e família que está toda aqui e que foi, nesse processo todo, tanto um recurso quanto uma complicação. Recurso porque eu precisava de pessoas por perto. Complicação porque quando você mora numa cidade que é grande mas que tem aquela dinâmica de cidade pequena nos círculos sociais que frequenta, tudo chega em todo lugar mais rápido do que você planeja. Minha esposa se chama Letícia. Tem 34 anos, é designer gráfica freelancer, trabalha de casa na maior parte do tempo e tem uma lista de clientes que ela foi construindo ao longo dos anos com consistência e talento que eu sempre admirei genuinamente. Eu não sou da área criativa. Nunca fui. A minha cabeça funciona em normas, em procedimentos, em mapas de risco e análises de perigo. A cabeça dela funciona em cor, em forma, em narrativa visual. Essa diferença foi, por muito tempo, algo que eu achei que nos complementava de uma forma boa. A gente se conheceu há 6 anos num casamento de um primo meu. Ela havia sido contratada para fazer a identidade visual do evento, os convites, os elementos decorativos, aquele trabalho que fica nos bastidores mas que todo mundo nota sem saber de onde veio. Eu havia perguntado quem havia feito as peças porque havia gostado do estilo. Alguém havia apontado ela. Fui conversar. Ficamos conversando por umas 2 horas enquanto a festa acontecia ao redor. Ela havia explicado o processo criativo por trás das escolhas com uma paixão que era genuína e que eu havia achado interessante de um jeito que não havia esperado. Trocamos contato na saída. Namoramos 1 ano e 8 meses. Casamos numa cerimônia pequena que os dois havíamos preferido, sem frescura, com as pessoas que importavam. Alugamos um apartamento no bairro que ela havia escolhido porque tinha uma luz boa que ela havia dito que era importante para trabalhar. Eu havia comprado aquilo como uma excentricidade de designer e havia aprendido com o tempo que ela tinha razão sobre a luz. A luz daquele apartamento era de fato diferente. Os primeiros 3 anos de casamento haviam sido o que eu descreveria como bons de verdade. Tinha as dificuldades normais. Tinha os ajustes de 2 pessoas com rotinas muito diferentes tentando criar uma rotina comum. Tinha as brigas que qualquer casal tem sobre dinheiro e sobre tempo e sobre aquelas pequenas irritações que surgem quando você divide espaço com alguém por anos. Mas havia algo real. Uma parceria que eu considerava sólida. O 4º ano foi quando entrou Lucas. Lucas Viana. Cantor de música sertaneja, 32 anos, natural de uma cidade do interior de Goiás que havia se mudado para Goiânia há 3 anos para tentar a carreira.
Não era famoso no sentido nacional da palavra, mas tinha uma presença regional razoável, uns 200 mil seguidores nas redes, shows regulares em casas de música da cidade e região, aquele tipo de artista que é conhecido por quem é do meio mas que ainda não chegou no nível que aparece em programa de televisão. A Letícia havia sido contratada para fazer a identidade visual de um EP que ele estava lançando. Capa, material de divulgação, aquele pacote de design que artistas independentes precisam quando querem lançar algo com profissionalismo sem ter o orçamento de uma gravadora por trás. Havia sido indicada por uma amiga em comum que conhecia os dois. Era trabalho, era legítimo, era exatamente o tipo de cliente que ela havia construído a carreira para atender. Eu havia ficado sabendo do projeto normalmente, da forma que ficava sabendo de todos os projetos dela. Ela havia mencionado quando havia fechado o contrato, havia mostrado os primeiros rascunhos da capa para pedir minha opinião, havia falado sobre as reuniões de alinhamento como falava sobre qualquer projeto. Eu havia dado minha opinião sobre os rascunhos com a honestidade de quem não entende nada de design mas que sabe o que gosta quando vê. Ela havia ouvido, havia concordado com alguns pontos, havia descartado outros com argumentos técnicos que eu não havia conseguido rebater. Era como sempre havia sido. O primeiro sinal que eu havia notado foi uma mudança na forma como ela falava sobre o projeto. Com outros clientes ela falava sobre o trabalho em si, sobre os desafios de design, sobre as revisões que havia precisado fazer, sobre aquelas situações de cliente que pede uma coisa e depois quer outra que qualquer freelancer conhece. Era conversa profissional que ela trazia para casa porque é assim que funciona quando você trabalha sozinha em casa. O trabalho e a vida pessoal não têm separação física e às vezes se misturam nas conversas do jantar. Com esse projeto havia uma camada diferente. Ela falava sobre conversas que havia tido com o Lucas, sobre a visão artística dele, sobre coisas que ele havia dito que haviam sido interessantes ou que havia feito ela pensar sobre o próprio trabalho de formas novas. Havia uma admiração no tom que era diferente do que ela usava quando falava de clientes que respeitava profissionalmente. Eu havia ouvido aquilo e havia registrado sem examinar porque não havia nada explícito que justificasse examinar. Era possível ter admiração genuína pelo trabalho de um cliente. Era possível que aquele projeto fosse mais estimulante do que outros. Eu havia deixado passar. O segundo sinal foi o celular. Letícia sempre havia sido uma pessoa que deixava o celular em qualquer lugar. Era até algo que havia gerado conversas entre nós porque eu era mais cuidadoso com o aparelho e ela tinha o hábito de esquecer o celular em cômodos diferentes da casa. Às vezes passava uma hora procurando antes de encontrar na geladeira onde havia deixado enquanto pegava alguma coisa. Em algum ponto esse hábito havia mudado. O celular havia começado a ficar mais próximo dela sem que ela percebesse que eu havia notado a mudança. Não de forma dramática, não virado para baixo em cima da mesa de forma ostensiva. Mas mais próximo. Mais presente. Com o som no silencioso de forma que havia se tornado permanente. Eu havia notado isso e havia ficado com aquilo arquivado sem examinar porque, de novo, havia explicações razoáveis. Algumas pessoas mudam o hábito com o celular por razões que não têm nada a ver com nada. O terceiro sinal foi o tempo do projeto. O EP havia sido lançado. Eu havia visto a arte finalizada publicada nas redes do Lucas, havia reconhecido o estilo da Letícia imediatamente, havia gostado do resultado. Ela havia ficado animada de um jeito que era normal pro encerramento de um projeto bem executado, com aquela satisfação específica de quem vê o trabalho publicado e funcionando no mundo. Mas o contato com o Lucas havia continuado depois do lançamento. Ela havia explicado como pós-projeto. Que ele havia pedido peças adicionais para redes sociais, que havia surgido a ideia de fazer o material visual para um show especial que estava planejando, que havia virado um relacionamento comercial contínuo. Isso acontece, é parte de como freelancers constroem carteira de clientes recorrentes, e eu havia aceitado sem questionar porque havia sentido. Mas havia um detalhe que havia começado a me incomodar de um jeito que eu não conseguia deixar para lá. Ela havia começado a ir nos shows dele. Não de forma regular, não toda semana. Mas havia ido em 3 shows nos últimos 2 meses, sempre com a justificativa de acompanhar como o material visual estava funcionando na prática, como as artes ficavam nas telas dos eventos, como o público reagia à identidade visual que ela havia criado. Era uma justificativa que fazia sentido profissional numa primeira leitura.
Mas 3 shows em 2 meses era uma frequência que não havia existido com nenhum outro cliente antes. Eu havia ido junto no primeiro. Havia sido uma noite razoável, a casa havia sido boa, a música havia sido do tipo que não era exatamente o que eu ouvia por escolha, mas que havia me parecido bem executada ao vivo. O Lucas havia subido no palco com aquela presença de quem está confortável naquele ambiente, havia cantado por umas 2 horas, e eu havia cumprimentado ele brevemente no final quando a Letícia havia ido até o camarim dizer oi como era de costume após os shows dos clientes dela. Havia trocado um aperto de mão com ele. Havia dito que havia gostado do show. Ele havia dito que havia gostado da identidade visual que a Letícia havia criado. Havia sido uma conversa de 2 minutos que havia parecido completamente normal. No segundo show ela havia dito que eu não precisava ir, que era mais uma questão profissional do que de lazer, que eu estava visivelmente cansado depois de um turno noturno que havia terminado naquela tarde e que não fazia sentido eu ir só por obrigação. Havia algo razoável naquilo. Eu estava cansado. E ela havia dito com um cuidado que havia parecido genuíno. Eu havia ficado em casa. No terceiro show eu havia dito que queria ir e ela havia dito que ia ser um show menor, mais de análise do que de curtição, numa casa menor que eu provavelmente ia achar barulhenta demais e desconfortável, que eu ia me entediar. Eu havia ficado em casa de novo. E então havia chegado a noite da confraternização da equipe que não era confraternização de equipe nenhuma. Ela havia me dito naquela manhã que a equipe de um projeto que havia entregado na semana anterior estava se reunindo para comemorar o encerramento, que ia jantar com eles e depois talvez passar num bar, que não sabia exatamente que horas voltaria, mas que não ia ser muito tarde. Eu havia dito que estava ótimo, que a gente se via depois. Ela havia saído por volta das 7 da noite. Às 8h30 eu havia pego o celular para ver uma mensagem de trabalho e havia aberto o Instagram por hábito antes de responder. O primeiro story que havia aparecido era da Camila, uma amiga da Letícia que eu seguia porque ela havia me seguido de volta numa época em que aquilo havia parecido uma formalidade social razoável. O story havia sido uma foto do interior de uma casa de show. O palco com iluminação roxa, o nome da casa visível num banner ao fundo, e no canto direito da imagem, parcialmente fora do enquadramento, o perfil inconfundível da Letícia. Fiquei olhando para aquela imagem por mais tempo do que 3 segundos. Pesquisei o nome da casa que havia aparecido no banner. Tinha uma agenda publicada no Instagram deles. Naquela noite havia um show do Lucas Viana. Fiquei sentado no sofá com aquela informação por um tempo. Depois peguei as chaves do carro e fui. Não havia um plano claro quando saí. Havia uma necessidade de ver, de confirmar, de ter algo concreto antes de qualquer outra coisa. Eu havia passado meses com arquivos guardados, com coisas que havia notado e não examinado, com uma inquietação que eu havia chamado de paranoia para poder continuar funcionando normalmente. Precisava saber se estava sendo justo com o que havia pensado ou se havia motivo concreto para pensar o que havia pensado. Parei o carro no estacionamento a 2 quadras. Fiquei lá por alguns minutos olhando para a entrada do bar de onde eu estava. Havia uma fila pequena do lado de fora, o show havia começado. Algumas pessoas do lado de fora fumando. Uma placa com o nome do Lucas e a data. Entrei. Era uma casa pequena de fato, com mesas próximas umas das outras e um palco elevado que permitia visibilidade de qualquer ponto. O Lucas estava no palco cantando uma música que eu não conhecia. A plateia estava animada do jeito que plateia de show ao vivo fica quando a música é boa e o ambiente está certo. Fiquei perto da entrada por alguns minutos deixando os olhos se ajustarem à iluminação. E então a vi. Estava numa mesa perto do lado direito do palco. Havia outras pessoas na mesa, mas eu não as havia reconhecido. Ela estava de costas parcialmente para mim, com aquela postura que eu conhecia tão bem, inclinada levemente para frente como ficava quando estava animada com uma conversa. Do lado dela havia um homem que eu não havia reconhecido de costas. Não fiz cena. Não fui até a mesa. Não gritei nada. Fiquei por uns 3 minutos onde estava, o suficiente para ter a confirmação que havia precisado, e então saí. Voltei pro carro. Sentei. Fiquei lá por um tempo que não sei calcular com precisão porque o tempo havia ficado com uma textura diferente naquele momento. A raiva que eu havia esperado sentir não havia chegado da forma que eu havia imaginado que chegaria. Havia algo mais próximo de uma clareza pesada, daquelas que aparecem quando você para de resistir a uma verdade que você havia estado evitando.
Fui embora. Cheguei em casa antes dela. Coloquei a chave na fechadura com uma calma que havia me surpreendido. Sentei no sofá. Liguei a televisão sem assistir. Esperei. Ela chegou 2 horas depois. Entrou com aquela naturalidade de quem está chegando de onde disse que estava. Jogou a bolsa no sofá, me deu um beijo rápido na bochecha, foi para a cozinha beber água. Perguntei como havia sido a confraternização. Ela disse que havia sido boa, que a equipe havia comemorado bastante, que estava um pouco cansada. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois disse que havia visto o story da Camila. Ela parou de mexer no copo. O silêncio que veio depois teve uma textura que eu havia aprendido a reconhecer nas últimas semanas, mas que nunca havia sido tão nítida quanto naquele momento. Ela virou. Me olhou. E eu vi na expressão dela a confirmação de tudo que eu havia passado semanas tentando não confirmar. Não foi uma confissão imediata. Foi uma negociação que durou talvez 40 minutos, onde cada versão que ela apresentava eu mostrava que não fechava com alguma coisa que eu sabia. Que havia ido ao show para acompanhar o trabalho. Que havia encontrado pessoas da equipe lá por acaso. Que o homem ao lado dela era um colega do Lucas que ela havia conhecido profissionalmente. Cada versão eu ouvia com atenção e então fazia uma pergunta que desfazia a versão sem que eu precisasse levantar a voz. No final havia uma versão que era a mais próxima da verdade possível, que havia chegado não porque eu havia exigido, mas porque ela havia percebido que as outras não funcionavam mais. Havia sido mais do que trabalho. Havia começado como trabalho e havia ficado diferente. Havia encontros que não eram reuniões de alinhamento. Havia conversas que eram de um tipo que não eram profissionais. Havia algo que havia crescido de forma que ela havia descrito como gradual e não planejada, daquele jeito que as pessoas descrevem quando querem dizer que não havia sido uma decisão, mas que havia sido uma série de escolhas que chegaram no mesmo lugar. Havia quanto tempo, eu perguntei. Ela disse um período que era mais longo do que eu havia calculado. Fui pro quarto. Deitei. Não dormi. Ela ficou na sala por um tempo, depois entrou, deitou do outro lado da cama. A gente não disse nada. O apartamento com a luz boa estava completamente silencioso de um jeito que ele nunca havia estado antes. O que aconteceu nos dias seguintes foi um processo que eu preciso descrever com cuidado porque é a parte que dá nome ao impensável do título. O Lucas havia construído uma carreira com uma imagem específica. Uma imagem que os seguidores haviam comprado, que as casas de show haviam comprado, que a cena regional havia comprado. Nas redes sociais dele havia uma consistência de valores expressos publicamente que havia construído uma base de fãs específica e fiel. Eu havia passado alguns dias observando aquela imagem com uma atenção diferente da que havia tido antes. E havia pensado sobre o que acontece quando uma imagem construída cuidadosamente entra em contato com informação que a contradiz. Havia entrado em contato de forma anônima com um jornalista freelancer que cobria a cena musical de Goiânia e que eu havia conhecido superficialmente através de um amigo em comum. Não havia enviado nada fabricado. Havia apenas direcionado uma atenção para uma história que existia de verdade e havia deixado que o profissionalismo jornalístico fizesse o que costuma fazer com informação verificável. O que havia acontecido depois havia sido mais rápido do que eu havia previsto. Uma nota publicada numa página local de entretenimento. Não era um escândalo, era uma pergunta pública sobre uma inconsistência entre imagem e realidade. O texto havia ficado pequeno, mas havia chegado nas redes de quem seguia aquele meio. E numa cena regional onde reputação é construída com muito trabalho ao longo de anos, uma pergunta pequena tem peso desproporcional ao seu tamanho. Havia cancelamentos. Havia silêncio prolongado nas redes dele. Havia comentários que não eram os que ele estava acostumado a receber. A Letícia havia me perguntado diretamente se eu havia feito alguma coisa. Eu havia ficado em silêncio por tempo suficiente para que ela entendesse a resposta sem que eu precisasse dizer. Ela havia dito que havia sido cruel. Eu havia dito que havia sido consequência. Que havia diferença. Essa distinção havia ficado entre nós sem que nenhum dos dois soubesse completamente como resolver. Estamos a 3 meses depois daquela noite. Fomos para terapia de casal. As sessões foram úteis de formas específicas e insuficientes de outras. O casamento está numa posição que eu descreveria como indefinida, que é diferente de estar terminado, mas também diferente de estar reconstruído. Ainda penso sobre o que eu havia feito.
Se havia sido a coisa certa. Não no sentido moral abstrato, mas no sentido prático de se havia servido ao que eu havia precisado que servisse. A resposta honesta é que não sei completamente. Havia servido como forma de agir numa situação em que eu havia me sentido completamente passivo. Havia devolvido algum senso de agência. Mas havia também afetado pessoas além dos dois diretamente envolvidos. Havia fãs, havia uma carreira que havia recebido um impacto que eu havia direcionado. Se havia sido justo, eu havia chegado a conclusões diferentes dependendo do dia em que havia pensado. O apartamento com a luz boa continua sendo o nosso apartamento enquanto a gente decide o que vem depois. A Letícia continua trabalhando de casa. O celular dela não está mais próximo do que deveria, pelo menos não de uma forma que eu perceba. Eu continuo fazendo turnos na indústria, incluindo alguns noturnos, e chegando em casa com aquele cansaço específico que quem trabalha em turno conhece. Às vezes a gente janta junto e a conversa é quase normal. Outras vezes a gente janta no mesmo silêncio daquela noite no apartamento. Às vezes eu olho para ela e vejo a mulher que havia conversado comigo por 2 horas num casamento de primo enquanto todo mundo dançava, que havia me explicado o processo criativo por trás de um convite com uma paixão que eu havia achado interessante de um jeito que não havia esperado. Outras vezes eu olho e vejo a expressão que ela havia feito quando eu havia dito o nome da Camila e o story de 3 segundos que havia desfeito 2 anos de arquivos guardados sem examinar. As duas visões existem ao mesmo tempo. E aprender a existir com as duas sem saber qual vai prevalecer é o trabalho mais difícil que já fiz. Não tenho resposta sobre onde isso vai chegar. Tenho só a história que aconteceu e o peso dela, que vai diminuindo devagar mas que ainda está lá toda vez que passo pela frente daquela casa de show no caminho do trabalho.